Vamos de capítulo 74 de Kagurabachi. Takeru cozinhou demais e temos três espadas mágicas em ação. As três vão entrar em confronto no próximo capítulo, mas só a entrada dessas espadas mágicas já valeu demais o capítulo dessa semana. Kumeyuri, Enten e Tobimune estão em ação. Sim, Samura está de volta, Samura entra em cena e ele, assim como a filha dele, lembra de tudo. Pelo menos é o que a gente suspeita. Vamos ver como é que vai ser a reação do Samura. Vou contar tudo isso pra vocês agora na review do capítulo 74. Mas antes, se liga, rapaziada. Temos já a data de lançamento do primeiro volume aqui no Brasil. Vai acontecer em junho. É pré-venda, então eu recomendo vocês já acessarem os sites ali e sempre ficar atento na descrição que eu sempre deixo mangás em promoção aí pra vocês. Beleza? Na descrição também tem Discord e redes sociais. Me sigam por lá e vamos aqui começar o capítulo 74, que abre com o Samura sendo informado do assassinato do Rokuhira Kunishige. O forjador ali, o ferreiro que forjou as 7 espadas mágicas, está morto. E agora nós temos a galera do Kamunabi falando pro Samura ir até o quartel-general porque ele também corre perigo. Tem uns camaradas esperando o Samura ali fora, mas esses camaradas não estão esperando o Samura ali fora porque eles foram assassinados também pelo Yura. O Yura, ele chega na casa do Samura para meio que tentar fazer com que o Samura jogue do lado deles. O Yura, ele tem uma carta na manga bem interessante, que é talvez o peso que o Samura sente em deixar esse pecado, em deixar esse crime meio que passar batido. E tem uma coisinha aqui que eu vou precisar da ajuda de vocês. Lembrando, rapaziada, esse capítulo aqui merece demais o seu compartilhamento e o seu like. Deixa aí embaixo, é rapidinho pra você e me ajuda de montão. Bom, agora nós temos o Yura falando que ele é de um grupo e o grupo, no caso, né, esse grupo se chama Rishaku. A ideia agora é matar os pactuados, e Yura confere, é isso mesmo, e nós já matamos um, que no caso é o pactuado da Kuregumo. E no retorno do Yura, novamente a calamidade Kodoku é citado, e o que acontece? Aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu tive uma interpretação e eu quero ver se é isso mesmo. A ideia é que pelo fato do Kodoku ser um poder, se a Shinushi estivesse selada, a ideia é que esse poder teria sumido. Só que não. O que aconteceu lá na cidade, lá no paísinho pequeno que nasceu da ilha e tudo mais, com o Kodoku, tá durando até hoje. Os poderes da Shinushi estão ativos, meio que o espírito de luta do Kensei, ele não se apagou no fim da guerra. E por que talvez isso aconteceu? Porque os pactuados estão vivos, porque os pactuados, eles fizeram de tudo pro espírito do Kensei meio que se acalmar, ou eles conseguirem controlar e prender o espírito do Kensei. Tanto que o Kensei, a todo momento que é mostrado na cronologia atual, nós temos alguma coisa de ruim acontecendo. É bem legal que no capítulo 40, quando a Shinushi aparece, nós temos a Shinushi meio que pingando. Ela meio que pinga um líquido, talvez seja sangue, para falar que a lâmina ainda está banhada de sangue, ou talvez seja algum outro tipo de poder. Só que quando o sangue toca no chão, nós temos o Kodoku aparecendo. E o próprio Kensei, no capítulo, é retratado com os olhos que ele é retratado agora, durante o período de transformação na guerra, quando ele simplesmente enlouqueceu e falou: irmão, não tem paz não, velho. Nós vamos arregaçar todo mundo, e aí Kodoku acabou com tudo. O Kensei, ele se mantém igual. E eu acredito que por conta do contrato vitalício, a incapacidade dos camaradas em matarem o Kensei, o Yura, ele acaba meio que criticando essa ação. Por quê? Porque já que as flores não desabrocharam, elas não murcharam no caso, né? Desabrochar, elas desabrocharam, e esse que é o problema. O negócio era elas murcharem, mas elas não murcharam, elas acabaram crescendo ainda mais, o poder tá ativo. E a vida do Kensei e a vida dos pactuados faz com que isso aconteça. Por quê? Porque eles estão ligados, a Shinushi tá ativa. Eles têm ali meio que um equilíbrio com a selagem da Shinushi. Só que esse equilíbrio não é 100%. O próprio Samura, ele fala: pô, velho, é verdade. Esse selo que eles fizeram na Shinushi
não é meio que 100%, não é 100% seguro, porque enquanto a Shinushi e o Kensei estiverem vivos, no caso, eu ia falar o Entei, mas enfim, esse Kodoku ele pode voltar a qualquer momento. O próprio camarada do Kamunabe fala isso pro Samura. Olha, prometer 100% que não vai acontecer eu não consigo, porque vai acontecer, o mínimo de chance é real se o Kensei e a Shinushi estiverem meio que existindo no mesmo mundo, a menos que o contrato vitalício seja quebrado, mas para isso seria necessário os portadores morrerem. Então eu acredito que o Yura liga os pactuados, liga o crime dos pactuados a essa presença deles, a essa vida deles. Por quê? Porque eles estão meio que vivendo como se isso nunca mais fosse acontecer, e o que não é verdade. Porque eu não sei até que ponto eles sabem, a galera do Kamunabe sabe que as flores ainda estão lá. O poder espiritual da Shinushi, mesmo selado, ainda tá lá. As flores ainda continuam crescendo, o que não era para acontecer. O poder do Kensei ainda pede mais, ainda clama por mais sangue, por mais destruição. Esse que é o problema. E é isso que nós vimos no capítulo anterior e nesse. Enquanto o Kensei e a Shinushi existirem, coexistirem no mesmo mundo, a chance de um novo Kodoku acontecer é real. Não é impossível. E o Yura, ele quer acabar com isso. Ele quer, de fato, evitar com que o Kodoku aconteça novamente, porque o Kodoku, ele é uma característica da Shinushi com Kensei. E a ideia, depois de matar o Kensei, é o Yura portar a Shinushi. Porque o especial da Shinushi com o Kensei vai ser um, e o especial da Shinushi com Yura talvez vai ser outro, porque é a essência do pactuado passando para a espada. Talvez a mentalidade do Yura é uma e a do Kensei é outra. O Kensei, ele tem o objetivo sim de pegar a Shinushi. Agora, o que ele vai fazer pós pegar a Shinushi é outros 500, mas executar o Kensei é fundamental. Pra quê? Pra que ele não tenha o mesmo futuro do Kiora Sazanami. Vocês até me corrigiram, tá? Vocês falaram que o Yura, ele conseguiu quebrar o selo da Shinushi. Eu até falei que ele não tinha conseguido quebrar, mas sim, ele conseguiu quebrar e deixou toda a porrada pro Kiora. E que porrada é essa? É ele entender que se ele pegar a Shinushi agora, vai acontecer o que aconteceu com o Kiora com ele. Por quê? Porque o Kodoku tá ativo. A ideia é acabar com os pactuados justamente para isso. Aí é aquilo que eu falei. O objetivo pós empunhar Shinushi do Yura, a gente não sabe. Depois dessa conversa tão misteriosa do Yura com o Samura, nós temos agora o flashback da Yuri recebendo o selo. O selo que fez com que ela não lembrasse que ela é filha do Samura e o Samura é pai dela. Nós temos a galerinha do Kamunabe chegando, né? Ela tá morando com a tia dela, se eu não me engano, é a irmã da mãe dela, né? E, novamente, o fato dela ser uma filha de um herói de guerra acaba pesando novamente, e o Samura tem essa ideia. Essa ideia de quê? De meio que forjar a morte da Yuri e colocar esse selo nela, para ela conseguir viver uma vida feliz e tranquila. Mas quem decide isso é o Samura, tanto que os Mazuns, eles só vão lá para fazer o selo. A Yuri, ela recebe um papelzinho do Hou, e esse papelzinho tá escrito: me desculpe por ter feito você passar tanto sofrimento. Que é do pai dela, é do Samura. O Samura, ele se preocupa muito. Só que nós temos todas as lembranças da Yuri, que mesmo ela meio que vivendo sem liberdade, ela sofrendo tudo que ela sofreu, ela valorizou demais cada momento que ela passou com o pai, porque foi meio que passar os momentos com o pai que permitiu com que ela conseguisse talvez usufruir de outros momentos que talvez sem o pai dela ela não conseguiria usufruir. E o principal momento é ver o sorriso da minha mãe no fim, mesmo sofrendo, mesmo carregando o peso de uma doença talvez até mesmo incurável ou muito complexa, ela sorriu, ela morreu sorrindo e morreu mostrando forças para Yuri, que mesmo em uma situação ruim ela sorriu para a filha dela. Bem interessante isso, né? Muito legal, mas ao mesmo tempo a Yuri, ela entende que
ela não queria aquele selo. Meio que foi colocado, foi imposto. Por isso que ponto positivo pro Chihiro novamente, que é a questão dele deixar a Iori decidir. Você quer o selo? Você quer esquecer e viver uma vida normal? A Iori fala, não, eu quero ver meu pai, eu quero lutar, eu quero ser mais forte, porque se eu soubesse me defender, se eu fosse mais forte, eu poderia viver com meu pai tranquilamente. Agora nós temos dois magos do Rishaku aparecendo, o Hirohiko e a outra que eu esqueci o nome. Ela meio que materializa a Kumeyuri pro Hirohiko, o Hirohiko pede, ela mesmo fala, olha, o Chihiro morreu quando portou a Enten, e ele sequer teve chance. Você tem certeza? O Hiro, ele pede a espada e nós temos agora tanto o Hiro quanto o Chihiro sacando a espada. Talvez o saque da Enten não tenha sido uma resposta direta ao saque da Kumeyuri, porque o Chihiro, ele queria o quê? Ele queria sacar a Enten pro Samura vir e não para enfrentá-lo, mas pro Samura ver a Iori, porque o desejo da Iori é justamente esse, ver o pai dela uma última vez. Só que aí é óbvio que acabou meio que culminando em tudo. O Hiro saca a Kumeyuri, o Chihiro saca a Enten e o Samura aparece. Entrada triunfal do anjo caído Samura Seishi. Tobimune, Kumeyuri e Enten estão em ação. A coruja identificou duas Yotous entrando em ação, sendo ativadas, e é óbvio que a coruja avisou o Samura. E quando avisou o Samura, imediatamente ele apareceu empunhando a sua Yotou. A Yotou que vai fazer com que ele tenha o objetivo. E que objetivo é esse? Matar os pactuados. Só que, vale pontuar, ele tinha esse plano antes. Qual que era o cenário antes? Era ele não lembrar que ele era pai da Iori. Só que agora ele está com a Iori frente a frente com ele. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer o que ele quer fazer na frente da Iori. Ele pode até atacar o Hirohiko, para meio que afastar o Hirohiko e mostrar, Hiro, ó, se afasta porque vai dar ruim. Mas eu não acho que o Samura vai fazer algumas coisas. Eu acho que ele pode puxar o Chihiro e a Iori, ou pelo menos a Iori dali. Ele pode levar a Iori para outro lugar e aí eles teriam uma conversa franca de pai e filha, coisa que talvez eles nunca tiveram. Agora a Iori é mais madura, ela lembra das coisas e tudo mais, e eu quero muito ver como é que o Chihiro vai se comportar, porque o Chihiro, ele sabia o que estava fazendo e ele tem o objetivo ali de fazer com que a Iori encontre o Samura. Vamos ver como é que ele vai mexer os palitinhos pro Samura não ficar maluco das ideias nessa chegada dele. Galerinha, Takeru cozinhou, mas cozinhou muito bem o capítulo 74 de Kagurabachi. Curta, compartilha, segue, tamo junto e é nóis. Fui!